Agora são 8h22. Vamos falar sobre as atividades do Instituto Polis hoje no dia 31 de outubro, Dia Mundial das Cidades. A nossa conversa é com o Rodrigo Iacovini, assessor de Relações Internacionais do Instituto Polis, pesquisador urbanista e coordenador da plataforma global pelo direito à cidade. Olá, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Bom, Rodrigo, queria que você falasse, né, dessas atividades. A gente precisa cada vez mais ocupar, né, os espaços públicos, não é isso? E quais são as dificuldades, inicialmente, Rodrigo? É justamente essa nossa proposta hoje com esse evento que o Instituto Poli está promovendo com vários parceiros, como a Coalizão Internacional do Habitat, a Unicab, a Cartografia Negra. A proposta é a gente ocupar os espaços públicos aqui do centro de São Paulo, olhando um pouco através de diferentes perspectivas. Então, como é o espaço público para pessoas negras? Como é o espaço público para pessoas LGBTs? Em que diferencia o espaço público para mulheres? Ou então, como os comerciantes da economia informal, como ambulantes, dependem do espaço público para sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, como têm sido criminalizados também, né, pela gestão pública. Então, tudo isso hoje é o que a gente vai discutir no nosso evento, que é Na Rua a Gente Se Encontra, rolês por espaços públicos de São Paulo. A ideia é a gente pensar propostas também de intervenção para que o espaço público de São Paulo efetive o direito à cidade da população. Muito bem. Agora, esse evento já começa a partir das 9 da manhã, não é isso? Está começando daqui a pouquinho na sede do Instituto Polis, às 9 da manhã, ali na Rua Araújo 124. Perfeito. E queria que você falasse justamente das dificuldades, né? Por exemplo, a gente está vendo hoje um desemprego enorme. Você citou aí a questão dos ambulantes, pessoas trabalhando, e a gente percebe a violência, né, policial contra essas pessoas que estão tentando sobreviver de alguma forma, né? Já que não tem emprego. Então elas tentam, né, vender um bolo, café com leite, enfim, e existe a perseguição, uma fruta. Como é que há quem diga, né, que é preciso fazer a desobediência civil, né? Quer dizer, e fazer com que essas pessoas possam, né, trabalhar para poder sobreviver, não é isso, Rodrigo? Não, com certeza. Hoje em dia, um percentual enorme da população brasileira trabalha e depende da economia chamada informal ou economia popular. Ou seja, são pessoas que trabalham vendendo produtos em espaços públicos ou então prestando serviços de uma maneira que não necessariamente passa pela regulação estatal. Nesse sentido, essas pessoas dependem do espaço público, dependem de quem está transitando ali, de quem está correndo no dia a dia, de comprar uma água, de comprar uma fruta, de parar para engraxar o sapato, de parar para consertar uma bolsa. Quem nunca aqui dentre nós, nossos ouvintes, parou no meio da rua, no meio da praça, com aquele calor, para tomar uma água, para, enfim, comprar alguma coisa no meio do dia para conseguir dar uma alimentada e uma refrescada, né? Todos nós dependemos dessa economia, todos nós contribuímos para essa economia, mas tem uma ordem social e pública, entre muitas aspas aí, que legitima essa criminalização que a prefeitura e a polícia tentam impor em relação a esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Exato. Então, isso tem sido uma questão muito complicada, porque, na verdade, isso diz quem define para que é o espaço público. E, na verdade, o espaço público deveria ser definido para a efetivação do direito à cidade da pessoa, de todos os habitantes. E, dentre isso, a possibilidade de ganhar sua vida, de sustentar sua família, né? E, infelizmente, não é isso que a prefeitura tem tomado como diretriz. A gente vê todo dia, inclusive de domingo na Paulista, quem passeia deve ter visto a subprefeitura passando e levando mercadorias de vários ambulantes, inclusive de maneira violenta. Eu mesmo testemunhei isso em alguns domingos, e é uma situação muito triste e que, inclusive, deixa os próprios transeuntes e população que estão passeando ali pela Paulista órfãos.
onde comprar uma cerveja, onde comprar uma água, enfim. É uma regulação que, na verdade, vai contra os nossos direitos e, de alguma forma, acaba tirando essa possibilidade de sobrevivência dessas pessoas num momento de crise econômica do Brasil, que não tem emprego para todo mundo, né? Até lembrei de uma conversa que a gente teve aqui no jornal sobre essa questão e o Chico Itaker, né, que é Isso. arquiteto, urbanista, enfim, ele que é ativista, né, contra as usinas nucleares, ele falou que é importante esse direito à objeção de consciência, né? Quer dizer, aquele policial, de repente, que vê enfim, a função dele seria retirar, né, esse ambulante, mas com essa atitude, né, com essa objeção de consciência, ele não toma essa atitude por saber que essa pessoa depende disso para sobreviver, né? Então, só acrescentando, Rodrigo, agora fala também sobre o direito ao espaço público, às cidades, da comunidade, né, LGBTQI+. Tá, na verdade, é um direito que tem sido historicamente negado a essa população e que a população LGBT a cada vez tenta mais e mais reivindicar e sacar ele da sociedade, né? Historicamente, a população LGBT tem sido colocada de maneira restrita aos espaços privados, falando que tudo bem ser LGBT, desde que não mostre em público seu afeto, eu não preciso ver, cada um tem que ser discreto. E, na verdade, isso é uma ordem que afirma que só a heteronormatividade deve existir no espaço público. E aí, desde a década de 50 e 60, que o movimento LGBT vem reivindicando a visibilidade, espaços públicos, e como a presença no espaço público normaliza o que é o afeto LGBT, normaliza entre muitas aspas, né, do que é considerado normal ou norma, mas isso tem sido uma reivindicação cada vez maior do movimento LGBT, até porque o espaço público é um dos lugares em que o LGBT sofre muito risco. A gente tem uma população que a cada 5 horas um LGBT sofre no Brasil por conta de uma violência física, por conta de uma agressão, muitas vezes no espaço público, mas também no espaço privado. Mas no espaço público, principalmente, onde se sente mais medo, porque é onde a ameaça hostil vem de quem a gente não conhece. E aí a gente está o tempo todo, enquanto LGBT, ligado, prestando atenção em quem está passando. E isso é um modo de vida que acaba nos colocando uma sobrecarga mental muito grande. Você fica o tempo inteiro ligado, estressado. E isso não é maneira de viver, né? E aí, se a gente coloca isso também, por exemplo, no campo das relações pessoais, se você diz para um LGBT que ele só pode viver a relação dele dentro de 4 paredes, que relação que sobrevive o tempo inteiro vivendo dentro de casa, dentro de 4 paredes? Nenhuma relação heterossexual vai sobreviver a isso. Então, por que uma relação LGBT teria que sobreviver a isso? Então, na verdade, são várias formas de confinamento, de armário, que a cidade nos coloca dentro e que a gente está sempre tentando romper. E aí o espaço público do centro de São Paulo, ele é rico em exemplos que tentam romper com esse armário, mas também de violências que tentam cada vez nos colocar mais para dentro. Então é todo esse conflito no espaço público que a gente vai dialogar sobre isso hoje no nosso evento, no nosso rolê sobre LGBT e direito à cidade. Exato, Rodrigo, das 9 ao meio-dia vai ter justamente esses rolês, né, pelos espaços públicos. E eu queria Isso. que você também abordasse o rolê com cartografia negra, né? Exatamente o que vocês devem fazer e o quanto os negros, as negras também sofrem no espaço público. Olha, a gente vai retomar junto com eles esse coletivo Cartografia Negra. Ele tem como uma missão retomar a história da população negra aqui dentro de São Paulo, porque muito dessa história vem sendo invisibilizada ou tentando se reescrever. No momento que você pega um bairro como Liberdade, que tradicionalmente foi ocupado por uma população negra,
e renomeia como um bairro exclusivamente oriental e apagando a memória dessa população. Então, justamente com o rolê do Cartografia Negra, a gente vai pensar o que é a vivência da população negra nesse espaço público, que muitas vezes é uma vivência muito diferente da população branca, tendo em vista que muitas vezes a população negra, principalmente jovem, é criminalizada, é perseguida, seja pela polícia, seja às vezes por seguranças privados de lojas e de espaços semipúblicos. Então é uma vivência bem diferente, que a qualquer tempo eles estão lá, os corpos deles expostos a levar um baculejo da polícia, enquanto a população branca não. E, além da vivência, também pensar quais são esses lugares históricos da cidade que foram feitos pela população negra, construídos no cotidiano delas e que têm que ser ressignificados e recolocados na rota da história. Porque quando a gente coloca na história, a gente diz que existe. E, a partir do momento que você existe, você é sujeito. A partir do momento que você é sujeito, você reivindica direitos. Então, é recolocar a população negra na história urbana de São Paulo e colocá-la como sujeito de direitos e como sujeita do direito à cidade. E é isso que a gente vai fazer no rolê com o pessoal da Cartografia Negra. E das 6 às 8 da noite, aquela roda de conversa para falar sobre espaços públicos e o direito à cidade na América Latina. Vem gente de fora aí, né? Vem gente de fora. Vem a Maria Silvia, que é lá do México, que é coordenadora da Coalizão Internacional do Habitat. Vem uma pessoa da Argentina, que é a Maria Bernadelli Pelli, que também é especialista em políticas sociais e planejamento. Na verdade, a ideia é a gente discutir o que é que tem de semelhante entre o espaço público do Brasil e o espaço público desses outros países da América Latina. E, ao mesmo tempo, o que é diferente? Essa semelhança e diferença pode nos ajudar bastante para apontar caminhos para o nosso espaço público aqui de São Paulo e das cidades brasileiras. E, ao mesmo tempo, também incidir sobre esses outros países, sobre essas outras realidades, né? Porque, enfim, direito à cidade não é uma bandeira só brasileira, é uma bandeira mundial. Perfeito, tá certo. E será que o Saci vai acompanhar vocês? Hoje é o dia do Saci, né, Rodrigo? Para falar dessa questão também, Olha, não é? eu espero que sim, só que ele vai ter dificuldade de mobilidade aqui nesse centro de São Paulo. Viu? Pois é que não está tão adequado, né? Nada adequado. Tá certo, Rodrigo, muito obrigada. Só para contestar um pouco o Halloween, que a gente está ouvindo em outras emissoras também, e a gente está aqui no dia do Saci, sabe? Vamos valorizar a nossa lenda brasileira, né, Rodrigo? Tá certíssimo, porque isso é valorizar a nossa história. E é valorizar nossos atores, nossos sujeitos de direito também. Falou, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Beijo, até mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Falamos aqui com o Rodrigo Iacovini, assessor de Relações Internacionais do Instituto Polis.